Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Dúvidas Comuns. Nessa série eu trago para vocês as dúvidas mais comuns dos meus alunos para você aproveitar e também aprender para se comunicar em inglês de maneira mais clara, mais simples e com mais segurança. Eu sou a teacher Kathleen Alganer, tenho mais de 20 anos de experiência com aulas de inglês e eu gosto muito de trabalhar com contextos que tenham mais relevância para a vida profissional dos alunos. Se você ainda não me conhece, não me segue, aproveita para seguir e vamos começar a aula. E a primeira dúvida comum é: Teacher, como que eu digo isso aqui, ó, entre aspas? Bom, você vai dizer quote, unquote. É tipo um abre aspas e fecha aspas. Quote, unquote. Na hora da fala, como fica rapidinho, vai ficar quote, unquote, quote, unquote. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Quote também significa cotar. Quando você vai cotar o preço de alguma coisa, você pode usar quote. I would like to quote, por exemplo, né? Eu gostaria de cotar the price of, né, o preço de alguma coisa. Outra forma de você, nesse mesmo contexto de cotação de preço, você pode usar a palavra quotation. Quotation, que significa cotar, cotação. E também significa citação. Quando você faz uma citação sobre, por exemplo, você está escrevendo um texto e você vai citar um trecho de um texto ou de um artigo de alguma outra pessoa, aquilo ali é uma citação, então, quotation, tá? E, só a título de curiosidade, inverted commas seriam vírgulas invertidas, que é como você diz aspas em inglês. Mas você não vai usar essa palavra para falar entre aspas, né? O quote unquote, você vai usar o quote unquote, tá? Vamos ver alguns exemplos, então? Quote unquote successful, but maybe not feeling satisfied. There may now be things that look, quote unquote, lifelike, that look real. Even though it might be tempting to quote unquote win an argument by making really incisive points that make the other person look because the days that I'm quote unquote too busy. Essa parte aqui é legal porque foi o exemplo que eles mostraram, né? I'm quote unquote too busy. Eles mostraram que too busy tá entre aspas. Às vezes a pessoa faz assim mesmo, às vezes a pessoa não faz, só fala, né? Quote unquote too busy. Pela entonação você vai entender, você vai sentir o que tá entre aspas, o que tá dentro ali das aspas e o que não está. Vamos ver mais alguns? And then I really look, I'm like, oh. All the easy objections, quote unquote easy objections, are taken. Viu? Ele fez quote unquote e aparece ali easy objections entre aspas. Out of the picture. We, quote unquote, mourn to a farther past. That's wrong, or whatever you've come to us to quote unquote fix. Ela só fez assim, quote unquote fix, né? Deveria aparecer na legenda que a palavra fix tá entre aspas. And this really unwilling to sit down with those who may be, quote unquote, on the other team. On the other team, quote unquote. Belezinha? Vamos voltar lá então. E agora eu queria conversar com vocês sobre algumas palavras que não têm plural em inglês, mas tem em português, e isso gera uma grande confusão na cabeça do pessoal. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar informação, no português tem informação e informações. No inglês vai ser só information, e com a palavra information você consegue dizer informação no singular ou informação no plural, ou informações no plural, tá? Então, por exemplo, I need to give you some information about the project. I need to give you some information about the project. Eu escolhi esse exemplo porque a gente está usando some information. Então, algumas a gente poderia traduzir, fazer uma tradução adaptada, né, aqui, para você entender algumas informações sobre o projeto. Some information about the project. Se você disser some informations about the project, eles vão entender? Vão entender. Às vezes eles usam informations
às vezes os próprios falantes nativos usam informations, mas não está correto, ok? Outra clássica é equipment. Como eu trabalho com o pessoal, os alunos, né, eles são do mundo corporativo, trabalham para as empresas e normalmente são empresas de manufatura, empresas químicas. Eles precisam muito falar a palavra, usar a palavra equipment, tá? Equipment é outra palavra que no português tem singular e tem plural. No inglês não tem, é só equipment. E aí, se você quiser dizer, por exemplo, that piece of equipment was obsolete. Então, assim, a gente está conseguindo dizer que é um equipamento. That piece of equipment. Aquele equipamento. A gente consegue dar uma carinha de singular para a palavra equipment. Agora, se a gente quiser dizer no plural, ao invés da gente falar equipments, a gente vai usar pieces of equipment. A gente vai botar um S nessa palavra aqui, ó, e não na palavra equipment. Então, pieces of equipment. Traduzindo fica horroroso, né? Pedaços de equipamento. Mas não dá certo traduzir. A gente tem que entender que esse piece of se refere, é como se você tivesse se referindo a um equipamento. É como se fosse a palavra um equipamento. Two pieces of equipment, dois equipamentos, né? No português a gente usa o número e o S. No inglês a gente vai ter que usar one piece of equipment, two pieces of equipment e assim por diante, tá? Or some equipment, alguns equipamentos. Assim como a gente fala some information. Mais uma que é característica é a palavra advice, que é a palavra conselho. A palavra conselho, deixa eu te dar um conselho, ou eu preciso te dar alguns conselhos, ou eu preciso de alguns conselhos, no português a gente usa no singular e usa no plural. Mas em inglês não tem advices. A gente vai precisar usar some advice, né? Alguns conselhos, não usa o S no final da palavra advice. Então, por exemplo, you give me some advice, but I don't listen to it. You give me some advice, but I don't listen to it. Você me dá alguns conselhos, mas eu não escuto. I never listen to it, né? Talvez seria um exemplo mais bonitinho. Vou mudar aqui. I never listen to it. You always give me. Melhor esse exemplo. Você sempre me dá alguns conselhos, mas eu nunca escuto. You always give me some advice, but I never listen to it. Agora, se você quiser falar um conselho, você vai usar a piece of advice. A piece of advice. Se você quiser ser muito super específico sobre 2 conselhos, você vai falar two pieces of advice. Two pieces of advice, ok? Mais um que não tem plural é a palavra evidence. Evidence. Evidência. Então, de novo, se você quer explicar que é apenas uma evidência, você vai usar one piece of evidence. For instance, one piece of evidence, for instance, looks at the role of inequality. One piece of evidence, for instance, looks at the role of inequality. Esse daqui eu tirei de um trecho e ficou um exemplo meio solto, mas significa o seguinte: uma evidência, por exemplo, olha para o papel da desigualdade. Looks at the role of inequality. O papel da desigualdade, tá? Então, se você, ao invés de querer dizer one piece of evidence, uma evidência, você quer falar algumas evidências, some evidence, tá? Ou two pieces of evidence, também pode falar. 2 pedaços de evidência. Two pieces of evidence. Two pieces of evidence. Ok? Atalho, dúvida comum, ou talvez fica mais ali para o erro comum,
é o seguinte, atalho, a gente pode usar duas palavras. A gente pode usar enclosed, deixa eu deixar de amarelinho, e a gente pode usar attached, tá? Às vezes, eu já recebi essa pergunta de um aluno. Na verdade, o aluno me perguntou que às vezes via essa palavra enclosed, só que o aluno tinha aprendido a usar attached, né? Attachment, que seria o atalho, e aqui seria anexo, né? Por favor, encontre anexo, por favor, please find enclosed, tá? Bom, enclosed, eu vou explicar já direto com um exemplo, tá? Enclosed. Henry opened the envelope and took out the enclosed documents. O Henry abriu o envelope e took out e retirou os documentos anexos. Ou seja, o enclosed, ele não é que ele tá anexo, mas ele tá dentro, ele está contido ali naquele envelope, em algum recipiente, né? Mas não necessariamente anexo ao e-mail. Então, o ideal é a gente usar attach para e-mail, tá? Então, por exemplo, please complete the attached form and return it to us in the envelope provided. Você vê que o attached, ele está anexo no envelope, ele não está dentro do envelope, tá? Então, a gente sempre, pela lógica, a gente vai falar attached para anexo. Ou seja, muitas vezes, hoje em dia, muitas vezes, o pessoal está usando tanto um quanto o outro, tá? Só que o mais adequado, gramaticalmente correto, seria o attached. Agora, eu tenho aqui algumas opções para você também evitar ficar usando apenas o please find attached, né? Que é esse comecinho aqui, né? Please find attached ou please find enclosed. Eu tenho aqui 10 opções para você diversificar a forma como você escreve para dizer que você está, né, chamando a atenção da pessoa ali para um anexo no e-mail. Então, você pode começar falando I've attached, eu anexei, e aí você continua falando o que você anexou, tá? Um documento, um contrato, um outro e-mail, talvez, né? Você também pode falar I'm sharing X with you, né? Eu tô compartilhando, aí você explica o que, você substitui esse X aqui pelo que você tá compartilhando. I'm sharing, blá, 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 with you. Você não usa nem attached, nem enclosed, nem só a palavra sharing. O próximo é let me know if you have any questions about the attachment. Me avise se você tiver alguma dúvida sobre o anexo. Que aí, de qualquer forma, você está chamando a atenção da pessoa que tem um anexo ali. Presta atenção que eu mandei um anexo, tá? Number 4. The requested document is attached to this email. Então, o documento solicitado está anexo a este e-mail. Relevant information is in the attached file. Então, informação relevante está no arquivo anexo. The attached X includes, o anexo blá blá blá, o nome do arquivo, inclui isso e aquilo. Number 7, when you review the attached blá blá blá, you will see, aí você fala o que tem dentro daquele anexo. Number 8, please see the attached X for more details. Por favor, verifique o anexo e o nome do anexo para mais detalhes. Number 9, take a look at the attached, blá blá blá. Então, você fala, e aí você coloca, por favor, dá uma olhada no anexo e o nome do anexo. And finally, number 10, the enclosed document shows, né, o documento anexo mostra, blá blá blá. Então, resumindo, você pode usar enclosed, você pode usar attached. O attached, muitas pessoas dizem que é o mais adequado porque faz mais sentido pelo significado da palavra com você mandar um e-mail com um anexo, tá? Isso é attached.
Agora, quando você manda algo dentro, é o enclosed. Então, algumas pessoas acham que até faz sentido eu falar que tem algo dentro ali do e-mail, como se o e-mail fosse se abrisse e tivesse ali dentro um anexo, ok? Próximo, buscar e levar. Você pode buscar algo ou alguém. E você pode levar algo ou alguém. Então, como que você vai falar buscar? Você vai falar pick up. Pick up. O pick up, ele tem um sentido de to collect in a vehicle, né? Coletar normalmente em um veículo, tá? Então, example, I'm going to pick up my boss from the airport this afternoon. Então, eu vou buscar meu chefe no aeroporto esta tarde, tá? I'm going to pick up my boss from the airport this afternoon. Isso daqui, acho que eu vou até deixar em amarelo também, porque o from, ele vai fazer muito sentido, tá vendo? Aqui embaixo ele também vai ter o from. Ele vai fazer muito sentido porque o from, ele vai indicar o local de origem, aonde está a pessoa ou aonde está o objeto que você vai buscar, tá? Você vai coletar. Então, olha, aqui eu falei do pick up my boss, que é a pessoa, né? Agora eu vou falar sobre buscar o meu laptop. Could you, na verdade, você vai pedir para alguém, você pode, por favor, buscar meu laptop da loja que estava com problema e mandei para consertar, né? Então, essa loja que conserta o laptop, você pode falar repair shop or service center. Could you pick up my laptop from the repair shop or service center? Tá vendo que aqui é from the airport, né? Você vai buscar, é como se você falasse, vou buscar do aeroporto. Mas a gente no português fala no aeroporto, né? Eu vou buscar no aeroporto. E eu vou buscar pick up my laptop from the repair shop, na loja, ok? E o contrário, quando você vai deixar, né? Você vai, ou deixar, ou levar, né? Você vai usar esse verbo drop off. To take X somewhere. Então, você vai levar. O take também pode ser usado. Então, você poderia falar, por exemplo, I took my husband to hospital. Né? Então, eu levei meu marido pro hospital. Que exemplo besta, né? I drop my husband off at work every morning. Então, eu deixo o meu marido no trabalho toda manhã. I drop my husband off at work every morning. Então, de novo, eu usei um exemplo aqui com uma pessoa ou com coisas. Luggage. Luggage é bagagem. Então, we need to drop our luggage off at the hotel before going to the company. Vocês perceberam que o drop off, ele separa? Então, você coloca aqui, I drop my husband off e drop our luggage off, tá? Então, outra coisa, preposição, a gente já tá vendo aqui, olha. At work, at the hotel. A gente viu as duas preposições também, ok? Agora, um detalhe interessante, inclusive para Business English, é que a gente pode usar esses dois verbos, o pick up e o drop off, para falar increase, decrease, né? Aumentar no sentido de melhorar, tá? Ou diminuir. Então, for example, we hope that sales will pick up next month. Nós esperamos que as vendas melhorem no próximo mês, tá? Will pick up next month. E to decrease seria o drop off. There has been a drop off in sales. Teve uma queda nas vendas, tá? E aqui eu usei a drop off, que seria uma queda. Eu tô usando agora como substantivo e não como a ação, né? A drop off in sales, ok? Próximo. Psyched up.
Psyched up. Psyched up eu comecei a ver o pessoal usando bastante, aí eu falei, não é uma dúvida comum, psyched up, tá? Mas eu resolvi trazer para vocês porque eu acho que é uma palavra muito útil para enriquecer o vocabulário de vocês. O que significa psyched up? Olha que interessante. To prepare mentally or emotionally. Acho que and or emotionally, né? Então, se preparar mentalmente e emocionalmente. Example: I have to psych myself up before every meeting in English. Eu tenho que me preparar psicologicamente antes de cada reunião em inglês. I have to psych myself up before every meeting in English. Next example, próximo exemplo. I'm completely psyched up for the job interview. Eu estou completamente preparado para a entrevista de emprego, tá? Legal, né? Então, você usa psych up, né? Se preparar. Lembra, né? Porque psych é de psique, né? Então, tem a ver, tudo a ver aí, tá? E, por último, eu quero falar do remember or remind. Esse é um errinho clássico, tá? Então, qual que é a diferença de remember e remind? Quando você diz, for example, anotei esse exemplo aqui para vocês. I can remember people's faces, but not their names. I can remember people's faces, but not their names. Eu consigo lembrar o rosto das pessoas, os rostos das pessoas, mas não o nome delas. I can remember people's faces, but not their names. Então, tá aí tudo bem. Remember é uma palavra comumente usada, o pessoal não erra, tudo tranquilo. Agora, olha só esse exemplo aqui. Don't forget to remind me about dinner on Saturday. Don't forget to remind me about dinner on Saturday. Não se esqueça de me lembrar, de me recordar sobre o jantar no sábado. Então, tem uma diferença aí de direção, né? Quando você lembra, vem de dentro. É uma coisa que vem de dentro. Você lembrou, lembrou. Agora, quando você quer dizer que você lembra, ou que você lembrou, ou que você precisa lembrar através de algo externo, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja uma cor, seja um lembrete qualquer. Aliás, lembrete, né, é reminder, porque é uma coisa que faz lembrar. Então, você vai focar nessa palavra remind, ok? Essa é a diferença. Então, de novo, remember é quando você lembra, que você quer dizer que você lembrou de alguma coisa. Não necessariamente por causa de uma pessoa ou por causa de alguma coisa que te fez lembrar. Você lembrou, simplesmente este é é a tua intenção na hora de falar que você lembrou de alguma coisa. Ou que você lembra, no caso do exemplo aí, né? I can remember people's faces, but not their names. Então, eu consigo sempre lembrar o rosto das pessoas, mas não os nomes. Agora, quando você quer dizer que algo, por exemplo, you reminded me about tal coisa, né? Você me lembrou de alguma coisa. Como tá aí nesse exemplo. Don't forget to remind me, ou seja, você vai me lembrar. É uma coisa externa. Então, lembra disso. Remind é interno e... desculpa. Remember é interno e remind é externo, ok? Vamos ver alguns exemplos sobre estes dois verbos. It was one of those early watchmakers who remember discovered that the pendulums all would synchronize. I still remember young women being driven to my clinic by their moms. In the modern secular world, that if you tell someone something once, they'll remember it. Sit them in a classroom, tell them about Plato. In the modern secular world, that if you tell someone something once, they'll remember it. Sit them in a classroom, tell them about Plato at the age of weak. Because remember, everybody wants the good life.
Então, aqui ele tá falando pra você lembrar, né? Remember, everybody wants the One good book a life. week. Because remember, everybody wants the good life, but not everybody's willing to read to get it. Would atrophy our brains because we wouldn't have to remember anything if we wrote. I remember a friend of ours just I remember a friend of ours, né? Eu lembro de um amigo nosso. Agora vamos ver o remind. That dissolve boundaries, that remind us of what is. Remind us of what is possible. Remind us of what is possible. Kinds of ideas that dissolve boundaries, that remind us of what is possible. Remind Ideas us. that Remind us. Normalmente, então, você vai ver que tem alguém ali, né? Então, algo lembra alguém. No caso, boundaries that remind us, tá? São as fronteiras que nos lembram, nos fazem lembrar. just to remind the men in the audience. Just to remind the men in the audience. Só para lembrar os homens no público. This the passage of time and the frailty of life that it should remind us of. You'll be at hand. Remind us again, né? Nos lembrar de novo. I remind them if you had to I remind them. Eu os faço lembrar. Eu os recordo, né? Talvez. If you had to choose a moment. choose a moment in history to be born and you didn't know ahead of time who you were going to be. Livestrong isn't a brand. It was to remind him of who he was. Remind him of who he was, né? Então, lembrá-lo de quem ele era. Live strong. For everyone listening, I want to remind folks that as incredible as this donation I wanna remind, eu quero lembrar vocês, por exemplo. is, and it really is. I wanna remind you, eu quero lembrar vocês. Isso é legal, né? Vocês falarem numa reunião, eu quero lembrar você, eu quero que vocês se lembrem de alguma coisa, né? Is incredible. To remind us of the promise and the To remind us again, né? Para nos lembrar. challenge of building. But then I have to consciously remind myself, no, I have to consciously remind bit myself. jealous of that, being like, oh, you know, that like a $10 million business is generally the way forward. And so for me, I find that if I'm speaking to someone who's got like a $10 million business, I would feel tempted to feel a little bit jealous. They remind me that we will be better. They remind me. Eles me lembram. Better than these men. Remind me that I wasn't going to feel. Remind me, me lembrar, tá? Acho que vocês entenderam aí, então, o ponto, né? Então, sempre vai estar aí conectado com algo que lembra alguém. Então, tem essas três partes, o verbo remind, ok? Então, é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu agradeço muito vocês terem assistido essa aula. Thank you very much and see you next time. Nos vemos na próxima. Bye!